Para ficar por último, porque algumas questões técnicas já podem, a gente já pode passar adiante. O Carlos Chagas, parabenizando pela exposição, eu acho que foi perfeita aí a descrição do que foi essa reforma trabalhista do governo golpista de Michel Temer. A nossa companheira, soma as palavras da Samira, que bom termos a Maria José Braga nesse momento da conjuntura lá, e você aqui, Samira. Você também, Samira de Castro, como nossa presidente do sindicato, juntamente com a minha amiga Débora Lima, nossa eterna presidente, né? Porque são posições muito firmes de quem sabe exatamente o que é que está acontecendo. E isso, nesse momento, faz uma grande diferença. Inclusive, a Maria José, pelo que eu já conheci, já li dela, é também professora, né? Professora licenciada, mas já foi, inclusive, pró-reitora. E eu acho que é importante isso para a gente qualificar cada vez mais o debate. Então, eu vou, já que nós já muito bem estamos fundamentados, tanto especificamente na situação atual do jornalismo, que a Maria José nos colocou, como também a questão da reforma trabalhista, que o Carlos também, o advogado Carlos Chagas colocou, eu já vou partir logo para a luta de classe, tá, gente? Vou partir logo para a luta de classe, porque mais ou menos os subsídios para a compreensão dela já estão postos. Então, nós vamos antecipar. Primeiro, parabenizando pela realização desse Congresso Estadual Extraordinário dos Jornalistas do Ceará. Nós estamos fazendo história, Maria José já está dizendo que vão fazer também um nacional, que é o momento de reavaliar tudo. E o nosso terceiro encontro estadual de jornalismo em assessoria de imprensa. Portanto, parabéns a todos os realizadores, aqueles que estão colaborando aqui e vocês que estão presentes. Quero saudar, já soube aqui que tem muito estudante de diversas faculdades de comunicação e de jornalismo aqui do Ceará, os alunos da FAC, da Estácio, da Unifor, da Unicet, da UFC, que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estar conversando com vocês e a gente está renovando e trocando experiências e informações aqui. Bom, eu vou passando aqui o slide, o data show, e à medida que eu vou, tem algumas coisas que eu escrevi, estava aqui recebendo informação atualizada cada vez mais, que agora você pode, num determinado momento, quer dizer, agora funciona assim, e eu vou começar aqui, mas vou me basear aqui nos escritos que eu tenho, que eu fiz, sobre a questão da comunicação. Hoje está aqui no meu iPad e eu vou tentando combinar com a nossa avaliação. Então, numa época de grandes retrocessos, todas as conquistas representam importantes passos. Sigamos firmes na luta. O que significa isso? Bom, nós estamos num contexto político de um golpe de Estado. Nós estamos num contexto político de a gente imaginar que nós estamos vivendo uma profunda instabilidade nessa conjuntura que, para alguns de nós, eu conversava há pouco com a Débora sobre isso ali fora, a gente não imaginava passar por isso. Nossa geração não imaginava que a gente pudesse ter tanta desconstrução em tão pouco tempo. E aí, para isso, eu queria chamar a atenção que eu digo das posições que não são posições da esquerda necessariamente, são posições que eu considero, normalmente eu digo que são esquerdistas, no sentido de que, eu vou usar um termo leninista, de que não dialogam com a realidade. Ou seja, muita gente achava, alguns setores da esquerda que tinham posições esquerdistas, achavam que nós estávamos com a democracia no Brasil consolidada. Muita gente achava que agora dá para a gente fazer qualquer coisa e tem que radicalizar do ponto de vista das ações, porque nós consolidamos a democracia no Brasil. E aí foram poucos anos do governo do PT, eu sou do PT, quero deixar para vocês bem claro, sou inclusive da Executiva Nacional do Partido, e estou no PT desde os 19 anos, e quero dizer que acompanho essa discussão toda, tanto do ponto de vista do partido, tenho minhas críticas, minhas autocríticas, tenho umas questões, mas eu acho importante dizer isso, porque eu falo de um ponto de vista, como cada um no local onde está. Eu costumo dizer, eu estou licenciada, mas eu dava aula na universidade, principalmente na área de imagem. Então, dava aula para o fotojornalismo, dava aula para fotopublicidade. E sempre dizia, para que nossos alunos eles pudessem ver, e alunas, que o seguinte,
que a vida é como se fosse o tempo todo a gente está como se fosse um fotógrafo ou uma fotógrafa na vida. Da onde você está, você tem uma perspectiva diferenciada. Então é preciso que, e aí nós estamos aqui com o nosso grande fotojornalista aqui, estou vendo aí você participando, né, o Evilásio tem história nessa cidade, né, de fotojornalismo, mas ele sabe que se a gente estiver em pé e você fotografar para um determinado objeto, você vai ter uma cena. Se você estiver sentado, você vai ter outra. Se você estiver acocorado, você vai ter outra. Se eu estiver distante do que eu estou fotografando, eu vou ter outra. Se eu estiver mais próximo, eu vou ter já outra dimensão. Então, isso se chama perspectiva. E não fosse as lentes que a gente muda para aproximar e para afastar, a gente teria sempre um diferencial de perspectiva a partir de onde eu estou. E assim a sociedade. Do mesmo jeito a sociedade ela se comporta. Então, assim, acho que é importante que a gente fale desse contexto político, e aí eu não vou me deter no golpe, que vocês estão acompanhando mais do que ninguém, mas os avanços que nós tivemos nos últimos anos, do governo do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, e a velocidade da desconstrução desses direitos. Uma sociedade civil que teve conquistas significativas, criação de espaços importantes, de setores excluídos e jamais pensado nas políticas públicas, dos negros e negras, da população LGBT, da questão das mulheres, de uma certa forma, que embora uma maioria social ainda diante de problemas medievais, seculares, que é, por exemplo, a violência, né? Questões como mesmo a luta da juventude para ter mais direitos, inclusive o direito a um emprego de qualidade, emprego digamos assim, uma tentativa real dessa juventude se formar e poder produzir, poder ser feliz e olhar para o futuro, né? Enfim, por tudo isso, a gente precisa dizer o seguinte: a comunicação hoje, e ela é, de uma certa forma, por definição, ela é um palco de uma luta simbólica. É um processo diário de produção do que a gente chama de luta simbólica, que está mediando o tempo todo essas relações que estão postas na sociedade. Eu lembro que quando eu estava, talvez na idade de vocês, ou até passando por que vocês estão passando, chegando na universidade, e a gente começava a discutir sobre isso, aí dava vontade de sair correndo da sala de aula chorando, porque as perspectivas que a gente tinha caíam lá no Humberto Eco, nos apocalípticos ou nos integrados, que a escola de Frankfurt já fazia lá atrás, no desespero de alguns, né? Na melancolia de outros, porém esse debate era feito. E agora? O que nós vamos fazer? A mídia está nas mãos de poucos, esses poucos, eles, como qualquer empresário, são empresários da notícia, nós somos trabalhadores cuja matéria-prima é a informação, e agora? O que nós vamos fazer? Qual é a perspectiva da gente conseguir, dentro desse universo, a gente transitar? Também vou citar aqui, o Brecht dizia, tem um texto dele, que eu lembro, que eu li na faculdade, que ele dizia o seguinte, e antes isso não era uma coisa imaginável. O Brecht dizia que a comunicação real, verdadeira, ela só ia se completar, ela só ia existir de fato, quando o emissor, aliás, quando o receptor pudesse ser um emissor em potencial. No dia que quem estava emitindo pudesse receber, e quem estava recebendo pudesse também emitir, era quando a comunicação ela se daria de fato. E eu quero dizer que vocês, de uma certa forma, para não dizer que tudo é tristeza, vivem um momento ímpar da história da humanidade, do ponto de vista das novas tecnologias. E isso faz com que a gente abra um leque enorme de oportunidades, de possibilidades. Porque você tem uma tarefa, quem está nos meios de comunicação de massa da grande imprensa, dentro disso você tem que transitar, você tem outras possibilidades que antes, na época nossa, que não é muito tempo atrás, a gente tinha, ou você ia para o mercado da grande imprensa, ou você tinha poucas assessorias de imprensa dos sindicatos, naquela época que estava se expandindo, ou trabalhar como assessoria de imprensa em algumas ONGs, que era outra perspectiva, mas pouca possibilidade de você ser você mesmo dono de um blog ou dono de uma revista eletrônica ou coisa dessa natureza. Então, isso abre uma imensa possibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Que eu também dizia muito para os meus alunos o seguinte, tinha o drama da crise da objetividade jornalística.
E eu dizia, gente, a ciências da comunicação, ela não é neutra, como nenhuma ciência é. Ela não tem neutralidade, porque é difícil nessa vida o que não tem neutralidade. A gente dormir e acordar, não tem neutralidade, nada. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, parafraseando os titãs. Então, eu dizia para meus alunos o seguinte, estava até dando essa entrevista há pouco ali, eu disse o seguinte, gente, é o seguinte, jornalista tem lado sim. Ah, jornalista não tem, jornalista tem lado. Pode não ter partido, pode não ter lado assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu vou exercitar isso no jornal. Ele pode até não ter isso. Mas jornalista tem lado, que é o lado o quê? Da justiça, que é o lado da busca da verdade, que é o lado da qualidade de vida das pessoas e da natureza. Esse é o lado do jornalista, como deve ser o lado de qualquer profissional. Por isso que não tem uma ética específica, tem a ética do jornalista, do ponto de vista da sua profissão, mas tem uma ética que é maior do que isso, que é a ética universal do ser humano, da pessoa humana, né? Portanto, dentro desse contexto, eu vou passar aqui rapidamente aqui os slides, e eu queria falar mais, dialogar com esse texto que eu estou aqui, que é um texto nosso aqui. Então, o golpe e os golpes dentro do golpe. O que esse golpe, ele não veio por acaso, e ele ainda não se completou, ele está em vias de... Primeiro, tirou a presidente eleita em 2014 pelo voto legítimo do povo, que houve uma mudança de paradigma, que você tinha o seguinte, antes das eleições do Brasil, com todos os problemas, você tinha, a direita foi respeitando, entre aspas, o resultado eleitoral. 2014, de forma deliberada, a direita decidiu não mais respeitar o resultado das urnas. E aí começou-se a gerar qualquer coisa que pudesse destituir a perspectiva do segundo governo da presidente Dilma e a perspectiva no futuro de 2018 poder voltar ao Partido dos Trabalhadores através do presidente Lula. Então eles vislumbraram isso, eles disseram, temos que atacar agora. Porque veja bem, gente, o autor do processo no STF é o próprio PSDB do Aécio Neves. Aí você tem a Dilma caçada por pedalada fiscal, que até hoje o povo não entendeu direito o que foi, para pagar o Bolsa Família e outras despesas ligadas diretamente a isso. Aí você teve o quê? Agora você tem 2 réus confessos, Aécio e o próprio Temer, e nada acontece. Portanto, conta da política, está na conta da razão, como foi muito bem colocado aqui pelo Carlos Chagas. Então, diante disso, esse golpe, o que trouxe? Primeiro, de cara, trouxe o presidente legítimo, esse senhor que a própria cara sombria já diz muito sobre ele. De cara logo tivemos a chamada PEC da morte, que foi aprovado, congelamento de gastos governamentais pelos próximos 20 anos, ou seja, gastos na área da saúde, na área da educação, vocês sabem disso. Desmonte de programas sociais, que a cada dia piora. Agora está chegando aí, além agora das bolsas, CNPq, tem uma maior confusão aí de bolsistas, universidades aí ameaçando fechar a porta. Estou, inclusive, participando lá na Câmara Federal dessa articulação em defesa das universidades públicas. Aí vamos lá. O golpe, dentro do golpe, fez o que também? Efetivou a reforma do ensino médio. A gente pensa que essas coisas não estão interligadas, mas na hora que você corre para construir a juventude completamente reprodutora apenas do conhecimento técnico que eles querem, sem reflexão, sem obrigatoriedade de disciplinas fundamentais para a reflexão da pessoa como ser humano, estando nesse planeta Terra. E você tem uma formação técnica, como se fosse o seguinte: os filhos dos pobres, os trabalhadores vão para a escola pública para apenas reproduzir, para poder aprender a fazer as coisas do ponto de vista dos cursos profissionalizantes básicos. Claro que os filhos dos ricos vão para as boas escolas e vão continuar tendo conhecimento erudito que vai os colocar novamente na frente em qualquer setor da área de trabalho. Então, essa reforma do ensino médio, embora passou uma coisa como se fosse assim, en passant, que teve a ocupação, os estudantes secundaristas resistiram, ela tem um viés e ela tem um pano de fundo gravíssimo. E é por isso que foi a segunda medida que o presidente golpista fez. Tivemos aí no pré-sal, ou alguém tem dúvida de que os Estados Unidos estavam de olho na camada do pré-sal e foi um dos motivos do golpe, da Lava Jato ou coisa desse tipo? Era exatamente, vocês imaginam, hoje o mundo está se movimentando pelo petróleo, gente. Está aí o loucão lá dos Estados Unidos, o Trump ameaçando invadir a Venezuela com o exército. Foi ontem à noite essa notícia, ontem durante o dia. Quer dizer, você tem o quê? É petróleo.
E aí, em nome de tudo, se arruma um pano de fundo para você acabar a soberania dos países. E o pré-sal foi a mina de ouro que eles viram. Outra coisa que o governo golpista fez imediatamente. Ele fez imediatamente o quê? A questão da flexibilização do pré-sal e da exploração pela Petrobras. Os escândalos de corrupção, que aí agora está tudo em festa, o homem é visto, pega com a mala na mão, sai correndo e tal, e agora volta a receber, inclusive, o salário de deputado, vai receber o salário mesmo com dinheiro, ainda quando foi dar o dinheiro, ainda ficou 30 mil a mês. A gente vendo isso, quase um Big Brother, do ponto de vista aí do que a Globo faz. A gente vendo ao vivo e a cores a corrupção se instalando e nada acontece, está solto. Pode passar. Passamos a ter um governo machista, misógino. As mulheres não participam não têm participado sequer das políticas destinadas às mulheres, onde se esvaziou, quer dizer, você viu logo de cara o ministério homem, branco, supostamente heterossexual porque eles não têm nem condição, eles têm nem capacidade, nem condição e nem moral para se assumirem. Portanto, você tem isso de cara, que isso é um retrocesso para nós mulheres muito grave. O fim das principais secretarias e ministérios de políticas para esses setores, que isso é muito grave, porque se você não tem algo institucional que está pensando, elaborando e dialogando intersetorialmente com esses setores sociais, nada acontece para esses setores de forma específica, e a gente tinha avançado muito, embora em pouco tempo. E assistimos indignados à gastança com jantares, publicidades, compra de parlamentares. Toda a vida que é necessário é essa moeda de troca na Câmara. Inclusive, eu peguei o pior momento da história, pelo menos da história recente brasileira, na Câmara Federal. É o congresso mais machista, mais conservador, mais reacionário pelo menos dos últimos 30 anos na história brasileira. É impressionante. Onde, por exemplo, até para a gente falar dos direitos da população LGBT lá dentro, estava uma coisa tão terrível, porque eles vetavam tudo, que eu tive, como membro da Comissão de Turismo, ter que fazer uma audiência para discutir, a pedido da turma organizada e tudo, uma discussão sobre o turismo LGBT no Brasil, que era para ver se a gente entrava no tema. Foi só assim que a gente conseguiu na Comissão de Turismo discutir, porque nem outra comissão conseguia mais discutir. E nós, mulheres, principalmente as jovens mulheres, estamos correndo o risco de retrocessos gravíssimos. Com essa história aí dessa aprovação desse Estatuto da Cituro, essa questão Estatuto da Família, nós estamos correndo o risco, gente, de até se aprovado, ser proibida a comercialização da pílula do dia seguinte. Não vai ter mais em farmácia se passar isso. Ou seja, nós estamos regredindo drasticamente, em pouco tempo, numa velocidade assim, dantes vista. Então, é tudo muito, muito grave. Vamos lá. Nós compartilhamos, de uma certa forma, a nossa vontade de lutar pela universalização da comunicação, mas nós tivemos o quê? Manifestações fortemente reprimidas, estamos enfrentando a reforma da Previdência, que é muito grave. Eu participei da comissão, então eu estou com muita informação. Como não vai dar tempo de falar, eu vou só dar um dado aqui. A professora Maria José colocou, eu vou dar um dado para vocês só, que ela colocou de forma muito pertinente, a questão dos idosos. Seremos um país de idosos miseráveis. Um dado só para vocês refletirem. Segundo o IPEA, DIEESE, todos participaram junto conosco, subsidiaram. Vou dar um dado para vocês. Hoje no Brasil, com toda a desigualdade social que o nosso país ainda tem, e está se agravando novamente, né? Nós estamos voltando para o mapa da fome. Mas é bom que diga o seguinte: hoje, menos de 1% da população com mais de 65 anos de idade, menos de 1%, está abaixo da linha da pobreza no Brasil. E às vezes não é só uma questão da polícia chegar, é porque às vezes a pessoa está na rua, ou escolheu morar na rua, ou não tem parente, ou não, enfim, nem sabe do direito que tem, etc. e tal. Isso é por quê? Por causa da Previdência Pública. É exatamente a Previdência Pública que hoje faz com que nós temos menos de 1% abaixo da linha da pobreza. Com a aprovação dessa reforma da Previdência, que acaba com a Previdência Pública no Brasil,
e enche os bolsos de quem está na previdência privada, o que vai acontecer? Nós vamos chegar a mais de 60% da população de 65 anos ou mais que vai para ficar abaixo da linha da pobreza só com a aprovação da reforma nos termos que ela está posta. Então você vai ter um país de uma imensa massa de velhos que, ao invés de poderem estar usufruindo da vida, depois de trabalhar a vida toda, essas pessoas vão estar indigentes, miseráveis e dependendo da família. Você imagina a situação. Além de acabar com o pacto de gerações, né? Qual é que é o pacto de gerações? Uma geração contribui com a outra e a outra contribui com a outra, porque os jovens vão dizer, se eu não vou usufruir, por que eu vou pagar? Por que eu vou descontar a previdência? Então, quebra de morte o chamado pacto de gerações, que existe em qualquer sistema de seguridade social no mundo. Por fim, então, a reforma da Previdência envolve muito mais coisa. Qualquer dia eu posso, a Samira, a Débora, eu posso ir no sindicato para a gente detalhar, depois que saiu, né, porque teve a finalização, né? A demarcação das terras indígenas também é outra coisa. A coisa mais interessante que eu vi nos últimos meses lá em Brasília foi a guarda da Câmara Federal correndo dos índios. Porque ele cheio de bomba de gás, cheio de não sei de quê, os equipamentos tudo eletrônico, blá, blá, blá. Quando os pegaram a flecha que iam flertar, saíram tudo correndo desesperado. Então, como hoje você pega, porque hoje tudo se grava, foi talvez uma das coisas mais interessantes para a gente ver em que pé o Brasil está, mas que a gente ainda mete medo, né? Que a gente ainda pode fazer um estrago grande. Como eu te falei, nós estamos voltando para o mapa da fome no mundo. E a reforma trabalhista, que o Carlos Chagas falou muito bem, pode passar, Rafael. Ataque dos trabalhadores. Temos um país com 14,2 milhões de desempregados atualmente. Com a dita reforma trabalhista, o quadro só vai se agravar. No geral, as ações significam piora das condições de trabalho, redução de salário, precarização e desemprego. Dentro desse contexto, precisamos preparar nossa juventude. Daí a importância de ações que resguardem os futuros trabalhadores e trabalhadoras, principalmente vocês que estão em processo de formação, inclusive profissional. Essa questão do jornalismo, dados do próprio Sindijorge que a gente pegou, a realidade do estágio no nosso estado. Fortaleza possui 6 faculdades de jornalismo, FAC, estágio, UFC, Unifor, FANOL, Unicet. Supondo que essas formassem juntas 15 alunos por semestre, são 180 novos jornalistas formados por ano. Você teria cada uma delas formando, então você tinha 180 novos jornalistas. Um montante considerável para o mercado local, gerando uma oferta que deixa os empregadores confortáveis, inclusive para ter a possibilidade de usar essa mão de obra para substituir profissionais por ainda estudantes não formados. Isso gera uma disputa entre os próprios estudantes para ocupar as vagas disponíveis. Por quê, gente? Não é nem por nada, não é por maldade, não é por nada que a pessoa quer tomar o lugar do profissional, não. É porque eu lembro que uma das coisas que a gente acha mais fascinante é quando a gente vai para o mercado de trabalho, no sentido assim, quando a gente vai para a prática, melhor até dizendo, quando a gente vai para a prática. Eu dizia que todo mundo dizia assim, eu queria era quando começar a prática. A gente só vai entender a dimensão da teoria, da importância dela e como ela é fundamental na nossa vida depois. Muitas vezes a gente não compreende naquele momento que a gente está vivendo. 5. E por isso a gente precisa que o estágio ele seja um momento de formação e não um momento de exploração. Ele precisa que aí eu estou lá com o pé no mercado de trabalho, vendo as coisas acontecer e ao mesmo tempo eu estou refletindo com o que a universidade me possibilita e ela me traz de reflexão profissional. Então, esse momento de troca do mercado e prática profissional, aliás, mercado e universidade como teoria, é fundamental. Isso não pode se transformar num problema para nós. Porque na boa vontade do estudante de querer aprender, aí está a loucura do empregador querendo explorar. E aí tem a precarização daquele profissional de jornalismo que está há muito tempo na área. Por fim, como o contrato pode ser encerrado a qualquer momento, os estudantes são receosos de se organizar, cobrar melhores condições ou denunciar ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho qualquer situação de irregularidade. Porque se a empresa não quiser, ela lhe dispensa e ponto. Acabou. Por isso que a gente luta pelas leis trabalhistas, no ponto de vista quando você se torna profissional, exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Não existe piso para o estágio. Muitos chegam a aceitar estágio. Jornalista é qualquer um que chega e escreve sobre qualquer coisa.
que a gente luta para que a gente tenha o reconhecimento e só possa exercitar a profissão quem é jornalista? Porque nós temos um compromisso público, nós temos um compromisso social. Nós não podemos simplesmente ser obreiros da notícia como se a sociedade ela fosse uma coisa passiva, homogênea. Então é por isso que a gente luta e vai continuar lutando pelo diploma, porque a gente precisa de uma formação acadêmica para compreender o mundo, porque nós estamos interpretando o mundo na hora que faz uma matéria. Nós estamos interpretando o mundo. E essa interpretação ela precisa passar por pressupostos teóricos, por valores. Porque a gente é isso. Porque no dia que o ser humano nem isso mais for, não é mais nada. Entendeu? Hoje a gente já é pouca coisa, pelo desrespeito que a gente tem com a natureza, com os bichos, com os animais, etc. e tal. Se a gente perder minimamente a nossa capacidade, né, de compreender e interpretar com as ferramentas certas, porque é isso que o jornalismo proporciona, você dentro das técnicas que são postas, você poder fazer o melhor jornalismo. Portanto, realmente, finalizando, digo a vocês o seguinte: aproveitem esse momento que vocês estão vivenciando e aprendendo. Tentem ser ousados dentro dos meios de comunicação, os mais caretas e mais conservadores que tem. Tentem ousar ali dentro das possibilidades que vocês têm ali. Isso aí, a gente não pode criticar e nem condenar nenhum jornalista que assim o faça, porque a gente sabe que o mercado é muito restrito e você tem um aprendizado para ser feito. Mas, por outro lado, não se submeter à situação vexatória ou a situação para poder conseguir ficar num cargo para dizer: não, eu sou jornalista, não, eu escrevo, eu faço aquilo. Porque hoje vocês têm a sorte de vocês poderem ter seus próprios veículos. Não se podia nem ouvir falar nisso, no sentido, veículos não, televisão, essa coisa toda. Mas de criar, dentro das novas tecnologias, qualquer até criança hoje está botando blog no ar. Então, ser os melhores nisso, os mais informados, porque para informar é preciso estar informado. Não adianta só com beleza, com alegria, informar não. Precisa, antes de tudo, ter fundamentação, precisa saber do que está falando e, a partir dali, olhar no horizonte futuro, que é o quê? Que a humanidade seja melhor, né? Seja humana, seja justa, não seja desigual, que as pessoas possam... eu sou uma socialista convicta, sou comunista de carteirinha, acho que nós precisamos de uma sociedade onde haja superação das classes sociais, a gente possa viver de forma livre, igual, homens e mulheres, que é assim que a gente vai conseguir construir um novo mundo e uma nova comunicação. Obrigada.